no nosso Conversa Política hoje, batendo um papo com o presidente do Sindipar, o Ricardo Moura, e também com o pesquisador Rui Casão. Eles estão falando hoje, nós estamos batendo esse papo, porque na semana passada houve uma manifestação de servidores contra o governador Ratinho Júnior, em Londrina, inclusive foi lá no Iapar. Eles estão discutindo um plano de cargos e salários, entregaram ao governador um documento e agora saiu uma proposta do governador que não é condizente. E eu queria que eles explicassem o que realmente está acontecendo, o que foi pedido, né, e o que o governo está apresentando. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Cláudio, obrigado pela oportunidade. É um prazer. Ricardo, a gente percebe que há um descontentamento dos servidores do Estado em relação ao governador Ratinho Júnior. Isso desde os policiais militares, policiais civis, professores. E no caso de vocês, o que é que está pegando? Por que vocês não estão se entendendo com o governador? Preciso explicar, Cláudio, que no ano foi feita uma fusão entre o Iapar e a Emater. Foi criado o IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado. Certo. Uniu a pesquisa e a extensão rural. Dentro desses dois institutos, somados agora, nós temos 6 planos de carreira. O pessoal CLT, o pessoal QPPE, é uma infinidade de planos. Nós viemos negociando com a direção do Instituto a criação de um plano único dos servidores. Certo. Porque existiam 2 planos. Nós fizemos essa negociação durante o ano passado todo. Foram feitas manifestações, documentos, conversamos com diversas autoridades, principalmente internas aqui do Instituto, e no final do ano passado houve uma proposta um pouco melhorada por nós. Qual foi a nossa surpresa? Que eles protocolaram outra proposta. Mas, Ricardo, explica qual foi a proposta que vocês apresentaram. Olha, a nossa proposta era criar um plano único. Certo. Que pudesse congregar todos os servidores numa mesma lei. Perfeito. E isso, com alguns detalhes que foram alterados ali, era ruim a proposta, mas eles conseguiram piorar quando foram fazer o protocolo. Eu digo isso com relação ao avanço de carreira, com recuperação, promoção. Para você ter uma ideia, na proposta deles, o servidor que já está no final de carreira volta para o início da carreira. Isso é muito prejudicial. Explica isso, como é que é? Por exemplo, o servidor público que está no final da carreira, na proposta apresentada, volta para o início da carreira, né? Nós temos uma carreira de 15 pontos, o servidor está com 30 anos, ele já está lá no número 12, a proposta é voltar para o número 2, número 4. Isso em termos de aposentadoria, para que se pague menos salário? Em termos salariais. Eles criaram uma tabela e dizem o seguinte: para que você caiba nessa tabela, para não ter nenhum centavo de reajuste, você não pode ficar no 12, você tem que voltar para o 4. Né? Já a gente encara aí 2 problemas. Por quê? Porque eu tive uma vida institucional, o servidor teve uma vida institucional, não é à toa que ele está no número 12. Ele está no número 12 porque ele já avançou algumas promoções, algumas progressões. Né? Você voltar para o início, isso é como se você não tivesse vida institucional durante todo esse tempo, né? Esse é um problema, né? E como uma proposta muda de salário para subsídio, nós acreditamos que vai haver uma redução de remuneração. Isso com relação aos ativos, as pessoas que estão trabalhando, né? No caso dos aposentados, eles excluem os aposentados do plano. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso de uma forma até ruim e maldosa, porque ao invés de fazer um plano único, eles criariam um plano novo e manteriam os outros 2 planos
ali estagnados. E na própria proposta diz que ninguém vai ter nenhum tipo de reajuste, o que é incrível, né? Porque na nossa concepção, se você faz um plano de carreira, é para, no mínimo, recuperar alguma perda. Certo. E como é que está a negociação com o governo? Há uma porta para vocês conversarem? Há uma possibilidade de conversa ou não? Eu acredito que haja. Nós conversamos na sexta-feira, dia 4, diretamente com o governador. O governador nos atendeu, falou com a gente, nos tratou muito bem e disse que iria resolver a questão. Ele falou: nós vamos fazer uma audiência em Curitiba e eu vou convocar a equipe técnica que está trabalhando o plano. Qual foi nossa surpresa? Porque esse encontro com o governador aconteceu na sexta-feira, dia 4. Qual foi nossa surpresa? Que ontem à tarde, no protocolo do plano, eles apresentaram uma outra proposta que é pior do que a anterior. Certo. Porque eu preciso explicar uma coisa aqui, Cláudio, se você me permite? Claro. Eu quero explicar o que eu acho, eu como presidente do sindicato, o que eu acho que está acontecendo. Existe uma resistência por parte da própria direção do Instituto, tá? Que conflita com o interesse do governador. O governador sentiu o problema, né? Ele falou da importância que ele imagina da ciência e tecnologia e decidiu resolver. Como não teve tempo hábil ainda para essa audiência, o Instituto, as pessoas que estão elaborando, o Instituto se antecipou em piorar a proposta. O que já era ruim ficou pior. Na minha concepção, o que está acontecendo é isso: uma dissonância entre o chefe do Poder Executivo, que é quem tem as condições de resolver, e as pessoas que estão na liderança do Instituto. Por questões não sei qual, eles pioraram a proposta. Então, nós nem sabemos direito como que vai ser resolvido isso agora, porque agora se agravou de verdade. O que, assim, mais especificamente está incomodando vocês nessa nova proposta que eles apresentaram? Essa proposta, ela basicamente acaba com a carreira de ciência e tecnologia do Estado, né? Cargo de pesquisador, técnicos. Além disso, eles tiraram da possibilidade dos nossos auxiliares estarem no plano. Então, é como se tivesse jogado fora o pessoal que nos auxilia aqui. Então, são duas coisas. Eles acabam com a carreira de ciência e tecnologia, eles jogam os nossos auxiliares no limbo e, além disso, prejudica o avanço de carreira. Tá? A gente tinha 8 anos para fazer um avanço, agora vai para 20. Então, quer dizer, é uma confusão danada o que eles fizeram nesse final. E o pior de tudo é isso. Além de não recuperar as nossas perdas, que seria importante que a gente aproveitasse esse momento para recuperar algum tipo de perda, não fazem a recuperação. Acabam com a carreira de ciência e tecnologia da maneira como está escrito lá, né? Acaba com os nossos auxiliares, jogam eles no limbo e não mantém a paridade dos aposentados. O que é paridade? Nós precisamos que os aposentados estejam junto conosco no plano. Embora ele esteja aposentado, ele vai ficar congelado ali para sempre, mas qualquer coisa que possa vir para nós é importante que venha para os aposentados também, até porque é um outro orçamento. Não é orçamento do Estado, é um orçamento da Paraná Previdência. Correção de inflação. Correção de inflação e etc. Duas coisas. Qual que é o índice que vocês têm de perdas, que é calculado por vocês, e no que essa proposta impacta no trabalho do ESIAPAR, agora com o novo nome, principalmente na pesquisa? Olha, o sindicato fez uma estatística que dá em torno de 38%. O governador concedeu 3%. Então, estamos falando entre 30% e 35%. Mas o mais importante não é a porcentagem de perdas, porque se você for olhar, existem pessoas que têm um cargo superior e que não estão ganhando mal. Isso nós temos que admitir. No entanto, tem um pessoal
a maioria, uns 80%, que a inflação corroeu todo o salário dele. Né? Qual é o grande problema que esse plano pode causar para nós, da maneira como ele está? Primeiro, que os técnicos ou os pesquisadores podem sair do Instituto. Né? Se você não é bem remunerado, não é bem tratado, você vai procurar fazer uma outra coisa da vida. Né? Então, nós precisamos manter o pessoal que está na ativa, o que estão trabalhando aqui no Instituto, nós precisamos mantê-los. São cérebros importantes para a ciência e tecnologia da agricultura do nosso estado. Essa é uma perda. Uma outra coisa é que, da forma como está sendo feito pela direção do Instituto, é como se eles não compreendessem o que é a pesquisa agrícola. Tá? E aí você acaba desmerecendo o servidor e desestimula qualquer trabalho. Perfeito. Amanhã vocês vão ter uma manifestação, né? Há uma possibilidade, inclusive, de se entrar em greve. É esse o caminho? Pois é, diante de toda essa pressão que o sindicato sofre, o sindicato decidiu convocar uma assembleia. Essa assembleia, quem vai decidir os rumos do movimento vai ser a própria assembleia. O sindicato, ele colocou na pauta aquilo que os servidores pediram. Os servidores querem amanhã discutir greve. E o sindicato, ele tem o compromisso e a tarefa de liderar esse movimento. O sindicato não faz greve. Quem faz greve são os trabalhadores. É os servidores que decidem pela greve. Nesse momento, existe uma situação muito grave que o governador, eu acreditei na palavra do governador e acredito, continuo acreditando. Como que eu disse ainda há pouco, eu acho que existe uma dissonância entre o chefe do Poder Executivo e o pessoal que está embaixo tentando, não sei por cargas d'água, segurar o processo. Então, sim, amanhã vai ter uma assembleia a partir das 8 horas da manhã, aqui na porta da sede de pesquisa, e esperamos que o governo dê alguma resposta para os trabalhadores para que não seja preciso paralisar as atividades. Perfeito. Ricardo, muito obrigado. Rui também, obrigado pela entrevista e que amanhã vocês tenham uma boa assembleia e tomem uma decisão que seja importante para vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado você.